Olá, pessoalzinho do canal Sala de Aulas. Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um tema do nosso canal. Espero que você goste. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Hoje vou falar sobre pessoas manipuladoras. O mal que faz essas pessoas manipuladoras. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu estava aqui cedo, né? Eu fui no dentista e lá, enquanto eu esperava, estava passando uma entrevista da Xuxa falando sobre a sua ex-empresária, a Marlene Matos. E a Xuxa, logicamente, né, fez parte da nossa vida, pelo menos da minha geração, né? Acordava ouvindo a Xuxa, né? Acompanhava os seus programas, sua vida. Então, assim, me chamou a atenção a entrevista dela, por ela estar conversando com a Ana Maria Braga, e ela está ali emocionada e contou várias coisas sobre essa relação tumultuada que ela tinha com a ex-empresária, a Marlene Matos. E, então, esse assunto me interessa bastante, porque já fiz um pouco de psicologia. E assunto de pessoas manipuladoras me interessa muito, porque, querendo ou não, a gente sempre se depara com esse tipo de pessoa e é importante a gente saber como lidar com elas, como se defender, né? Como não se deixar manipular e como não querer manipular também os demais, porque isso também não é legal, né? Às vezes a gente é a vítima, mas às vezes a gente também pode ser o algoz e nem tem consciência disso, né? Então, vamos nos atentar. Olha só, a Xuxa conta que a relação com a Marlene Matos era uma relação bastante tumultuada, porque a Marlene Matos era aquela pessoa focada totalmente no Ibope, totalmente na fama, queria porque queria que a Xuxa ascendesse cada vez mais na televisão, ganhasse cada vez mais dinheiro, porque isso também representava para a própria Marlene Matos uma estabilidade financeira, né, que vinha ali através da própria Xuxa. Só que ela exagerava nessa vontade de ver a Xuxa ali como sendo uma estrela e também uma provedora da sua própria riqueza, da sua própria vida financeira saudável, né? Só que isso não tem a ver apenas com a questão da Marlene Matos querer ter uma vida financeira saudável. Eu acho que vai muito além. Vai da condição da própria Marlene Matos de ser uma pessoa manipuladora, autoritária e uma pessoa que não respeitava o espaço da Xuxa e também não respeitava a vontade da Xuxa. Xuxa conta nessa entrevista com a Ana Maria Braga de que teve um episódio do seu programa aonde a Marlene convidou o pai da Xuxa, uma pessoa que a Xuxa tinha uma relação bastante conturbada naquela época, não falava com aquele pai, já fazia por volta de 7 anos, e do nada, apenas para querer um ibope, para querer né, que todos ali parassem e assistissem aquela cena, chamou o pai da Xuxa e, ao vivo, no programa, encurralou a Xuxa a receber aquele pai, né, aquela pessoa de que ela já havia cortado relações já há bastante tempo. E a Xuxa diz na entrevista que se sentiu bastante invadida, que se sentiu bastante mal, porque justamente não falava com o pai já tinha muito tempo, e eles tinham uma relação muito conturbada, inclusive de abuso, né, sexual, que a própria Xuxa conta em outras entrevistas. E tinha também um negócio particular na Marlene Matos, que era a questão de que a Marlene Matos já achava que todas as estrelas da televisão deveriam morrer cedo, né? E aí trazia ali exemplo como a Marilyn Monroe,
o Elvis Presley, né, que morreram cedo. E ela dizia para a Xuxa que a Xuxa deveria também seguir o mesmo exemplo, né, que é para ficar ali na memória, né, do povo. E aí a Xuxa também conta que sofria abuso, que se sentiu invadida, se sentia ameaçada pela própria Marlene, né? E que inclusive a Marlene a xingava muito. Ouvindo essa entrevista da Xuxa, eu fui atrás, né, de saber um pouco mais sobre o assunto de pessoas manipuladoras, né? Quem são essas pessoas? Como que elas agem, por que que elas agem dessa forma e como que nós, ao perceber que estamos sendo manipuladas, devemos então nos precaver dessas pessoas, né? Primeiramente, eu acho, minha opinião, de que a gente deve cortar totalmente o convívio com essas pessoas a partir do momento de que a gente percebe que elas estão sendo manipuladoras para conosco, né? Porque realmente não é uma situação muito legal você perceber de que foi usada, né? De que teve ali, nos mínimos detalhes, a tua opinião, a tua vontade sendo menosprezada, sendo invadida, né, pelas pessoas por uma simples questão de vaidade, porque, na minha opinião, também as pessoas manipuladoras são pessoas altamente vaidosas, são aquelas pessoas prepotentes que não conseguem ver além do seu próprio umbigo e que quando se veem ali com uma pessoa em potencial, que tem uma percepção, na visão desta pessoa manipuladora, mais fraca, né? Então, essa pessoa que, teoricamente, para o manipulador é uma pessoa mais fraca, ela acaba se tornando ali um joguete na mão do manipulador, né? E o manipulador passa por cima da vontade das pessoas, passa por cima da condição mesmo, né, de ser humano, do respeito que se deve ter às limitações das outras pessoas, e você acaba manipulando essas pessoas a seu bel prazer. Só que nada é para sempre, né? Uma hora aquele que é manipulado acorda, e quando aquela pessoa acorda, logicamente que ela vai tomar atitudes para que essa manipulação seja, se não posto a termo, seja pelo menos ali controlada, né? Ou vá aos poucos passando até que desapareça nessa situação. Então, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar, né, em que aquela pessoa te domina, por que que ela te domina, né? Por que que você dá o direito àquela pessoa de achar que pode mandar na sua vida, né? Que pode tomar decisões por você, que pode te manipular em algum fator da sua vida, ou em vários, ou em todos os fatores, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que passam por isso, inclusive por pessoas próximas de sua família, né? Próxima do seu lar. Tem marido que manipula a mulher, tem filhos que manipulam pais, né? Tem esposas que manipulam esposas e assim por diante, né? Mas também tem pessoas mais distantes, né? Por incrível que pareça, pessoas até mesmo que não é do nosso convívio físico, mas é também do nosso convívio virtual. Os manipuladores, eles são pessoas altamente inteligentes, né? São pessoas que se aproximam dos outros com aquelas frases legais, né? Aquelas frases sempre de que você é boa, de que você é o máximo, de que te ama, de que tem um carinho enorme por você e blá, 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 né? E você vai meio que se deixando envolver por aquelas histórias, por aquelas conversas, e a pessoa acaba te manipulando, até mesmo de longe você não percebe, né? Ao ponto que às vezes você até é manipulada via pensamento, né? Por incrível que pareça.
Eu sou espírita, né, como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal sabe, e o espiritismo fala bastante sobre essa questão, né, de manipulação por meio de pensamentos, né, já que pensamento ele é uma energia. E você estando na mesma sintonia da outra pessoa, do manipulador, no caso, com certeza você acaba sofrendo essa energia, né? Você acaba sofrendo essa sintonia de pensamento, se deixando ali manipular. Pessoas manipuladoras, elas enxergam outros indivíduos como verdadeiros fantoches, né? Como um boneco, um objeto de que ela pode ali manipular ao seu bel prazer. Ele utiliza de diversas artimanhas, de conversas, né, para induzir, para moldar, para conduzir comportamentos, para controlar ações e atitudes, né, daqueles que estão ao seu redor, sempre pensando no seu próprio ego, né? Então, manipula as pessoas ou a vítima para que ela faça determinada coisa que você quer, pelo simples prazer de que você se olhe no espelho e diga, eu consigo, né? Eu sou o máximo, né? Essas pessoas geralmente se acham super inteligentes, né? Acham que elas sabem de tudo, né? De tudo elas conhecem, de tudo elas sabem discutir, de tudo elas falam, né? De tudo elas entendem e elas dão pouca vazão para aprender com o próximo. Logicamente, porque para ela o próximo é alguém inferior, intelectualmente falando, né? Inteligentemente falando, ela acha sempre aquela pessoa inferior a ela. Então, ela acha que pode manipular seu bel prazer, né? É uma atitude assim muito triste. Tem um livro também chamado Mentes Perigosas, que eu li, eu tenho ele até aqui em casa, né? Eu sempre falo desse livro quando vou falar de coisas psicológicas. E aí eu li esse livro já muitas vezes, já 2, 3 vezes, né? E toda vez que eu leio, eu me deparo com conhecimento além, né? Porque tem coisa que a gente às vezes lê e aí você não compreende muito bem, né? E você só vai compreender quando você lê de novo, tipo, cai a ficha, né? Estou aqui procurando o autor desse livro, Mentes Perigosas, para estar aqui passando para vocês. Então, assim, essas pessoas, enquanto não abre aqui a página, essas pessoas manipuladoras, elas são altamente inteligentes, então elas vão usar sempre, né, de uma conversa mole, né, de algo. Primeiramente, elas começam, né, falando aquilo que você gosta de ouvir, né, agindo com você educadamente, né, com a maior presteza possível, né, fala bem de você para todo mundo, né, te enaltece ali as suas qualidades, né, exagera, né? Então, assim, tem muito disso também. As pessoas dessa característica, elas exageram muito, né? Primeiramente no elogio. E aí, quando você finalmente acorda dessa manipulação, aí a pessoa, ela não tolera que você se contraponha a ela, né? Você não pode falar nada que a pessoa se irrita, que a pessoa, você vai do céu ao inferno, né? Você passa de anjo a demônio, entendeu? Você não presta mais, você não é nada, a pessoa te bloqueia, a pessoa te ignora, né? Por quê? Porque ela perdeu o fantoche, ela perdeu o objeto dela, né? Então, aquele objeto não serve mais. E aí, qual é o próximo passo do manipulador? Geralmente é procurar outra vítima, né? Vai procurar uma outra pessoa que esteja na mesma condição daquela primeira, quando ela se deixou envolver, para você continuar nessa saga de envolvimento e nessa saga de manipulação. Sem dúvida, relacionar com a pessoa que traz essa personalidade manipuladora te dá um grande prejuízo, né? A sua saúde mental, ela fica muito debilitada, né? E com certeza você deve, assim que possível, evitar esse tipo de pessoa, né? Porque essas pessoas,
elas são perigosas mesmo, né? O próprio livro aqui, Mentes Perigosas, fala sobre isso. É um livro deixa eu ver aqui, o nome da autora. Ai, senhor, é uma psicóloga que escreve também. Deixa eu ver aqui, ó. É um livro. Deixa eu ver aqui a imagem. Eita, tá difícil aqui para abrir. Mas é um livro de bolsa, é um livro super bacana da gente ler, tá? Já já vai abrir, aí eu vejo aqui o nome do autor que não tá aqui escrito. Vamos aqui, seguindo aqui com o assunto, né? Então, assim, é do jeito que a Xuxa falou, né? Que a pessoa invade seu espaço, ela decide por você, ela fala as coisas que você tem que fazer, e se você não faz daquele jeito, você irrita o ego da pessoa, né? E aqui, essas pessoas manipuladoras, elas têm hábitos, tá? Elas têm hábitos que você pode, de repente, evitar, tá? Você pode reconhecer. Por exemplo, essas pessoas geralmente elas se mostram inocentes, né? Ela sempre desvia a culpa que é delas para um terceiro, né? Nunca é ela, tá? Sempre é a circunstância, sempre é as outras pessoas, né? Ela desvia ali o sentido de quem tem culpa, ela encontra justificativas para os seus atos quando ela não acha o culpado, né? Então fui eu, mas eu fiz por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Mas eu tive razão, né? E quando não coloca a culpa na própria vítima, né? Mas nunca assume a responsabilidade. Porque essas pessoas têm um grau ali de psicopatia, né? Então, elas não assumem mesmo o seu problema, porque às vezes elas nem se reconhecem como pessoa manipuladora, ela acha aquilo dali normal, né? Essas atitudes, elas são voltadas para que a gente acredite nelas, né? Elas trazem outras pessoas como culpadas, elas inventam situações que é para que aquela vítima dela continue achando que ela é perfeita e que você que é errado, entendeu? Mudam de assunto várias vezes, então tá conversando de uma coisa, imediatamente já traz outro assunto, aí já sabe, como eu falei ainda há pouco, já sabe de tudo, tudo ela conhece, tudo ela sabe, né? Desconte de tudo. Ela muda o rumo da conversa assim rapidamente para evitar se expor também, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Então, se a pessoa começa ali a explorar muito aquele assunto, essa pessoa vai acabar caindo em contradição, e aí os outros vão perceber que ela não é tão inteligente assim, que ela não é tão sábia assim, né? E aí ela precisa se manter na mídia, né? Ela precisa se manter ali sempre no auge, como um grande popstar, uma grande popstar, né? E aí ela precisa mudar de assunto, que é para ela demonstrar que tem conhecimento nos outros assuntos também. Dizem meias verdades, pessoas manipuladoras elas modam a verdade conforme o discurso, né, que elas querem. Elas parecem estar sempre corretas, como eu disse. Elas argumentam muito bem, né, elas constroem ali o seu argumento a partir de omissão de informações, né? Então são pessoas que manipulam a notícia, manipulam a informação, né? E elas passam meia-verdades, que é justamente para continuar ali manipulando a mente das outras pessoas. Com isso, elas conseguem convencer, né, e até mesmo legitimar as suas queixas para aquelas que estão ao seu redor, né? Então, eu não contei tudo porque eu queria poupar você do sofrimento. Não, deixa que eu resolvo isso aqui para você, né? Para que você não tenha tanto trabalho assim, sabe? Induzem a pessoa à culpa, né? Quem está acostumado a manipular sabe perfeitamente o que fazer para que o outro se sinta culpado, né? Sem
mesmo que a vítima não seja culpada, né? Porque se ela é vítima, ela não é culpada. Então, vai lá, no caso do estupro, por exemplo, né? Ah, estuprei, mas a pessoa estava usando uma mini saia, estava usando um decote, né? Ah, bati nela, mas ela me provocou, me fez ciúmes, né? Ah, eu, sei lá, né? Botei a pessoa numa enrascada, mas também a pessoa, quem manda ela ser trouxa, ser boba, né? Então, ela sempre joga a culpa na vítima, né? E aí, como que a gente lida com essas pessoas, né? Como que a gente lida com essas pessoas, né? Então, primeiramente, manter distância, né? Como eu falei, o melhor a se fazer ao perceber que está diante de uma pessoa manipuladora é manter distância saudável dessas pessoas, ainda mais se a gente não sabe lidar muito bem com elas, tá? Se a gente não tem expertise para lidar com esse tipo de pessoa, é melhor a gente manter distância delas, porque aí o dano causado será menor, tá? Então, assim, use o seu tempo a favor, é fundamental não aceitar de imediato as propostas e as ideias que essas pessoas que manipulam te dão. Então, assim, vou pensar, me presta um dinheiro, faz tal coisa para mim, vamos ver, depois eu te dou a resposta. Vai ganhando tempo, entendeu? Para que essa pessoa perca o estímulo de ficar te condicionando, ficar te manipulando, né? Se você responder com rapidez, você acaba cedendo, né? Porque as pessoas são altamente inteligentes, né? E aí acabam conseguindo aquilo que elas querem. Aprender a dizer não, isso é fundamental, né? A gente precisa aprender a dizer não, principalmente para essas pessoas, tá? O não, ele é saudável, né? Ele é saudável para a gente e para os outros também, porque ninguém pode ter tudo, né? E a gente também não pode fazer tudo para as outras pessoas, porque nem sempre aquilo que as outras pessoas querem que a gente faça ou que a gente fale é saudável para a gente. Às vezes só é bom para os outros e a gente vai se estrepar por conta de vontade alheia, né? Então aprenda a dizer não. Para dizer não aos manipuladores, você deve adotar uma postura bem firme, que comprove primeiro a sua autoridade e mostre à pessoa que você tem o domínio de você mesmo, né? Que você não é um fantoche, você não é um joguete na mão dela, né? Voltar atrás da sua decisão dificultará essa demonstração, tá? Então, uma vez que você disse não, é não mesmo, tá? Não volte atrás na sua decisão. Em lei que as consequências, quando a pessoa manipuladora não aceita o seu posicionamento, apontar quais são as consequências disso fará com que ela repense os seus atos, o que vai limitá-la ainda mais, tá? Então você vai falar, olha, não vou fazer tal coisa, eu não quero falar tal coisa, por quê? Porque isso vai acontecer tal e tal e tal, vai ter repercussão desse jeito e desse jeito, né? Para quê? Porque a própria pessoa entenda de que o que ela está te pedindo não é legal e que ela compreenda também que você não está alheio ao que ela está fazendo ou tentando fazer com você. Conheça os seus próprios limites, tá? Ao conhecer os seus limites, você poderá reconhecer quando está sendo manipulado e não vai se permitir tudo o que é imposto para você, né? Porque o prazer do manipulador é exatamente isso, a manipulação que ele ou ela faz sobre o outro. Perceber que as pessoas manipuladoras são tóxicas, isso é importantíssimo, e que elas devem ser evitadas, né, sem culpa, tá? Você não deve se culpar por evitar pessoas desse tipo na sua vida. Por quê? Porque essas pessoas te fazem mal, e a gente não tem que querer ficar perto de pessoas que nos fazem mal. Eu tenho uma grande amiga que acompanha aqui o canal, a Marliette, ela sempre fala, né? Pessoas assim é melhor a gente não ter perto da gente, porque pessoas que nos manipulam, pessoas que nos fazem mal, não são nossos amigos, não são nossos amores, não são pessoas que a gente deva querer perto da gente. São pessoas tóxicas que têm que ser evitadas, tá? Pessoas manipuladoras, elas são tóxicas, devem ser evitadas, né? E a gente tem que aprender
a lidar com elas, né? E se a gente não sabe lidar com elas, o afastamento é muito bom. Pedir ajuda psicológica, né? Terapias também é muito bom, tá? Eu estou fazendo terapia agora, assim, é muito legal a gente fazer terapia, porque você também aprende os seus limites e aprende a impor o limite para os demais, tá? Não permitir que as pessoas façam com você aquilo que elas acham que pode fazer, tá? Porque isso não é bom, certo? E você também, né? Se você for um manipulador e uma manipuladora, procure também a ajuda psicológica, né? Isso é importante também, para que você saiba que você também não está fazendo bem para você mesmo, né? Porque deve ser muito difícil você manter a couraça de o inteligente, a inteligente, né? Aquela que sabe tudo, que é o demais, né? Que é o popstar, que é o bambambam, bam, bam, né? Ou a Bambambam. Bam, bam. Eu acho que deve ser uma vida bem triste essa, né? De você ter que manter sempre ali no pedestal. Então, procura ajuda psicológica, né? Vai fazer bem para você, vai fazer bem para as pessoas que te cercam também, né? Então, assim, a gente precisa saber como que a gente vive, né, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo aonde a gente, né, tem acesso a tudo, aonde a gente tem tecnologia para tudo quanto é lado, onde a gente não precisa sair muito, né, para ter acesso à informação, a gente tem nas mãos, né, um computador, um celular, um tablet, enfim, né, e a gente pode conhecer de tudo um pouco, sem mesmo sair de casa. Isso é bom, né? Porque nos facilita muito a vida, mas é ruim também porque a gente perde nessa condição de saber lidar com o ser humano, né? Porque a gente fica muito isolado e aí também a gente acaba sendo vítima, né? De pessoas manipuladoras online também, né? Então, ter cuidado com quem você conversa, né? Ter cuidado com o que você conta da sua vida para as pessoas com quem você está falando, né? Nem sempre essas pessoas merecem a sua intimidade, a sua confiança, né? Tem gente que, como eu disse, manipula, né? Inclusive online, né? E faz um grande mal para a gente, né? E também, às vezes, você pode cair até, né, em contradição, cair em um golpe, né? Em algo assim que não vai te fazer bem, né? A maioria das pessoas que fazem denúncias, né, por ter sofrido abuso na internet, são vítimas de pessoas manipuladoras, são vítimas de pessoas que são muito tidas como espertas, né, para fazer o mal do outro. Então, acaba se aproveitando de toda essa tecnologia que a gente tem disponível e também acaba se aproveitando da fragilidade das pessoas, né? Dessa questão da gente estar cada vez mais isolado, né? A pandemia, ela trouxe isso, né? Mesmo que agora as coisas voltaram mais ou menos ao normal, mas, assim, a pandemia, ela trouxe muito isso no isolamento, né? A gente ainda voltando, né? A reaprendendo, na verdade, né? A lidar com as pessoas, a lidar com o contato físico, né? Então, tem muita gente que ainda está até com medo, né? De voltar a ter esse contato físico. Tem gente que já aderiu de vez ao isolamento, né? A sair pouco de casa, a não querer muito contato físico com ninguém, né? Tem lá os seus pontos bons e tem seus pontos ruins também, né? Porque a gente também fica isolada e, ao mesmo tempo, fica mais susceptível a ter relacionamentos virtuais, né? E com isso não se conhece as pessoas, né? A história do contato, de olhar no olho, fica uma coisa assim mais difícil quando as relações elas são digitais, né? Mas mesmo assim, a gente precisa ainda reaprender a se comunicar, né, de uma maneira sadia, de uma maneira que não fira nem a minha intimidade, né, quanto ser humano, e também não fira a intimidade das pessoas que estão à minha volta,
seja pessoas físicas ou sejam pessoas virtuais, né? Porque afinal de contas, as pessoas virtuais também são pessoas físicas, né? Elas só estão distantes da gente, mas elas são de carne e osso também, né? Atrás daquela tela tem uma pessoa que tem uma família, né? Que tem sentimentos, que tem uma saúde, né? A zelar, a cuidar, e a gente não pode também estar susceptível, né? A essas intempéries assim, sem mais, sem menos, tá bom? É isso, eu espero ter ajudado com esse tema. Achei super interessante essa entrevista da Xuxa. Deve estar aí, quem tem Globoplay consegue assistir a Ana Maria Braga de hoje, tá? A Xuxa, foi super emocionante a entrevista dela e eu achei pertinente trazer esse assunto sobre as pessoas manipuladoras, justamente porque sempre podemos ser nós as vítimas, tá bom? Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, traga mais pessoas para cá, podendo ajudar no Pix 252-791-61802. Eu agradeço e fico bastante feliz, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Boa noite.